Há 45 anos entrava no ar a Rádio Jornal de Assis Chateaubriand em AM, amplitude modulada. Era outubro de 1978. Fiz parte da equipe técnica de montagem da emissora e fui o primeiro locutor contratado. Tive o prazer de fazer rodar também a primeira música para testar o transmissor, que ficava localizado nas margens do Rio Baiano, próximo ao Lago Municipal. Como a rádio ainda não havia comprado nenhum disco, eu levei uma meia dúzia da minha pequena discoteca para testar os equipamentos. Discos de Roberto Carlos, música orquestrada, tipo Ray Conniff, e muita música internacional, coisas do meu gosto. Os discos que a rádio compraria só iriam chegar na última semana do mês seguinte, já em outubro. A primeira música a ir ao ar não foi escolhida. Foi a de um disco que já estava no prato. O técnico responsável, Ardual Linjard, se encontrava no transmissor fazendo os últimos ajustes do sistema irradiante e me ligou lá no estúdio pedindo: roda aí alguma coisa. Ele queria testar o transmissor com som já do estúdio. Eu coloquei a agulha na primeira faixa de disco que já estava num dos pratos de toca-discos e a música era Amigo, de Roberto Carlos, que rodou inteira. Terminando, coloquei umas 5 ou 6 músicas de outros discos que se seguiram, até o técnico ligar de novo e pedir que eu falasse alguma coisa ao microfone. Eu estava sozinho na rádio naquele momento, não havia ninguém contratado ainda. Assim, abaixei o volume da música que estava tocando e fui até a cabine de locução. Eu dei a volta, saí da onde eu estava, do estúdio, na técnica, a mesa de som, toca-discos do lado direito, os gravadores de rolo do lado esquerdo e o painel na frente, né? O console, também chamada mesa de som. Aí eu dei a volta para a minha esquerda, passei a porta da cabine e fui na frente, onde era o chamado aquário, né? Onde estava o estúdio com o microfone já ligado, já conectado, tudo prontinho para entrar no ar. Foi então que, já no microfone, no estúdio, eu disse as primeiras palavras a ir ao ar pela nova emissora. Acredito que eram 3 horas da tarde, aproximadamente. E então eu li o prefixo que estava escrito numa folha de papel em cima da mesa do estúdio. Rádio Jornal de Assis Chateaubriand Limitada, operando na frequência de 1470 kHz, transmitindo em caráter experimental da cidade de Assis Chateaubriand, Paraná. Essas foram as primeiras palavras que foram ao ar pela Rádio Jornal em setembro de 1978. Estavam, portanto, inaugurados os estúdios e transmissores da Rádio Jornal. Foi assim que eu inaugurei as transmissões da rádio. Era setembro de 1978. A rádio permaneceu no ar por 30 dias. Depois disso, o famoso período de caráter experimental. Nesse espaço de tempo foram contratados os primeiros locutores. Eu fui o primeiro, logo em seguida Lino de Souza, Zé Pretinho, José Costa e os demais pioneiros da programação, que começou no mês de outubro daquele ano de 78. O ano de 78 foi um ano peculiar na história do Brasil. A ditadura mostrava seus primeiros sintomas de queda. Assis Chateaubriand vivia um momento crítico financeiro igual aos demais municípios da região, em virtude do êxodo da população. Desde 75 o povo não parava de ir embora. Era muita gente indo para Rondônia, Mato Grosso, a nossa capital, Curitiba, para o norte do Paraná, gente voltando para o estado de São Paulo, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. A cidade ia se esvaziando, assim como os distritos e as colônias rurais. Já tínhamos sido, no passado, cerca de 140 mil habitantes, lá no início daquela década de 70. Mas, em 78, ainda havia gente pra caramba. Quando iniciamos a programação da Rádio Jornal, falamos para uma população ainda estimada em cerca de 80 mil habitantes. Hoje, 2023, o censo mostrou pouco mais de 36 mil, menos da metade daqueles dias.
O comércio era ainda muito forte, várias empresas disputavam a venda de alimentos, roupas, calçados e ferramentas. Para o comércio, a Rádio Jornal foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido naqueles tempos, pois a publicidade poderia alcançar o município inteiro e, com isso, alavancar o município, uma vez que Assis Chateaubriand sempre foi um polo da região, e a Rádio Jornal estava pegando, né, em Brasilândia, em um distrito que era ainda distrito de Alto Piquiri, mas que estava crescendo, Jesuítas, ainda distrito de Formosa, mas crescendo, a própria Formosa do Oeste, e a gente chegava até Nova Aurora, sem contar Tupanci, que ainda era distrito, mas tinha muita gente, mas muito mais do que tem hoje. Enfim, com a Rádio Jornal, a cidade, o município teve uma alavancada, com certeza, porque conseguiu levar a propaganda mais longe das lojas daqui, do comércio daqui, e com isso atrair as pessoas para vir mais do que já vinham. Apesar de enfrentarmos muitos comerciantes que não acreditavam na publicidade, pois alguns diziam que a melhor propaganda era a de boca em boca, né? E não queriam fazer propaganda de jeito nenhum. Muitos já faleceram e jamais gastaram um centavo de publicidade. Fazer o quê? Cada um é cada um, né? A rádio, mesmo assim, ainda encheu os espaços de propaganda em todos os horários do dia em pouco mais de uma semana de vendas. Foi coisa assim, coisa fabulosa, era coisa estupenda. A gente não acreditava no que estava acontecendo. Os comerciantes que tinham visão do que a rádio poderia trazer de retorno abocanharam os melhores horários. As Casas Garcia, no gênero de tecidos e confecções, adquiriu já de cara meia hora de programa exclusivo que ficou anos no ar, que era o Casas Garcia em Destaque. Santa Rita Calçados, Muniz Calçados, Floresbel Confecções, Lojas HM, Casas Pernambucana, Móveis Arapongas, Lojas Arapuã, Coopervale, Copagro, Foto Assis, Foto Joia, Supermercado Losso, Lojas Riachuelo, Casa dos Retalhos, Supermercado Catarinense, Soja Mar, Autopeças São Paulo, Irmãos André da Brama, Tolar do Autopeças, Joalheria Amaral, Relojaria Hora Certa, Cida Modas, Farmácia Coração de Jesus, Mercadão dos Tecidos, Carrocerias Progresso, Comercial Cimadas, Gráfica Sisley, Loja Tupi, Solar Móveis, Esporte São Luís, Plástico Santo Antônio, Cerealista Sonora, Livraria Santa Terezinha, Lojas Itajaí, Darão Móveis, Casas Felipe, Associação Comercial e Café Velho Capitão foram alguns dos primeiros anunciantes. Talvez eu tenha esquecido alguns dos principais, e me perdoem, né? Eu fiz questão de citar esses porque esses nos deram um apoio assim imediato e por muito tempo e fez com que nós continuássemos fazendo rádio, crescendo como pessoa, como radialista, com o dinheiro desses anunciantes a gente tinha os nossos salários, com que formamos as nossas famílias, estudamos, tivemos os nossos filhos que estudaram e se formaram. Então a gente é muito grato a todos os patrocinadores, principalmente os primeiros que acreditaram no trabalho da gente. O Café Capitão distribuía pacotes de café no meu programa, o Satélite Show, todos os dias de segunda a sábado, às tardes. Todos que participavam do programa levava meio quilo de café. Era uma loucura no telefone que chegava a bloquear de tanta ligação ao mesmo tempo. A Telepar constantemente reclamava da sobrecarga que havia na rede de telefonia no horário de 1h30 às 4h30 da tarde. No horário, faziam filas nos telefones públicos de toda a cidade. Adultos, crianças queriam participar para ganhar um prêmio. Café ou um dos vários outros brindes de patrocinadores que a gente sorteava sempre ao final do programa, todos os dias. Eram camisetas, shorts, bonés, eram roupas, também arroz, feijão, carne. Enfim, a gente sorteava de tudo. A audiência me valeu o prêmio de melhor programa no primeiro ano, já em 79, e depois por vários anos seguidos. Muitos eventos marcaram a presença da Rádio Jornal, com transmissões ao vivo, como nas Festas das Nações, no desfile anual de aniversário também. Falávamos das barracas, do palco, nos desfiles, um repórter percorria os pelotões entrevistando quem desfilava.
Aos domingos, a grande audiência era no esporte, com transmissões ao vivo das partidas direto do estádio municipal. Era audiência garantida em toda a região. A rádio tinha tanta audiência que levava centenas de pessoas para as grandes promoções das lojas, a ponto de fazer fila. A Santa Rita Calçados, certa feita, teve que fechar a loja, fechar no bom sentido, e atender com meia porta, porque não vencia atender a fila gigante de fregueses que dobrava esquinas. Infelizmente, as más notícias, como até hoje, também eram noticiadas, e as de maior audiência, como as do acidente que matou 25 jogadores de um time de futebol, o incêndio na prefeitura e vários outros momentos negativos que viveu o município de Assis Chateaubriand. Depois de um mês em caráter experimental, só tocando músicas, a Rádio Jornal estreou sua programação às 5 horas da manhã do dia 25 de outubro de 1978. No primeiro ano da emissora, os locutores eram este que vos fala, Clóvis de Almeida, Lino de Souza, Antônio Hernani, José Costa, Antônio Pérez, Zé Pretinho, Marcel Fernandes, Afonso Carlos, Martim Lopes e Amaury César. Ainda havia o Abílio Borges, na Ave Maria, e o Otávio Martins no programa da Coopervale. Naquela época, as rádios ainda tinham operadores de áudio, os sonoplastas. Os primeiros foram Devanir Neivert, o alemão, Antônio Pérez, Wilson Santos, José Toledo, Ângelo de Andrade e Dalcides Moretti. A recepcionista era Neuza Maria Martos, muito simpática, e na contabilidade o Wagner Elias Reck. Na direção geral era Décio José Silotti e o gerente era José Lima Neto. O nome do programa, o Satélite Show, foi dado por ele, Lima Neto. Esse cara tinha vindo de Brasília. Lá, as cidades satélites, né? Lá tem as cidades satélites. Assim, as rádios de lá tinham, e tem até hoje, a mania de colocar a palavra satélite em programas devido às cidades satélites em volta da capital. Ele veio com Brasília na cabeça e colocou o nome no meu programa de Satélite Show. Eu só descobri isso muitos anos depois. Eu descobri o significado. O Lima dizia que era para fazer uma referência aos distritos e patrimônios, como Encantado, Nice, Bragantina, como satélites. Ele disse no início, quando me falou o nome do programa, que eu teria correspondentes em cada lugar. Que bobagem! Isso nunca foi possível, porque o sistema de telefonia se limitava a umas poucas pessoas, poucas famílias com telefones em comparação a hoje, né? Mas eu sonhava com isso. O programa era baseado em ligações telefônicas, mesmo assim, só a cidade participava num número limitado e viciado de participantes, porque eram sempre as mesmas pessoas que participavam todos os dias, com pequenas variações de tempos em tempos. Como dizíamos na época, os mesmos Zés e as mesmas Marias. De lá para cá, você deve ter observado que não mudou muito, né? O rádio continua assim. Sempre as mesmas pessoas que participam. Vai mudando de tempos em tempos, mas sempre as mesmas pessoas. Isso é normal. Ainda bem que tem essas pessoas que participam, não é? E era muito bacana. Os meus ouvintes eram como se fossem parentes, amigos, queridos de longas datas. Eram horas divertidas que davam retornos de audiência. Tanto é que todo anunciante queria anunciar naquele horário no Satélite Show. Mas todos os programas daquela época tinham enorme audiência e todos vendiam bem, todos, sem exceção, das 5 horas da manhã até às 7 horas da noite. A noite é mais fraco, ninguém queria propaganda de noite, até hoje continua assim no rádio, né? Porque concorria com a televisão e continua concorrendo. Era um tempo de muita simplicidade da nossa parte, que fazíamos a programação da rádio, e dos ouvintes que nos ouviam. Éramos um povo simplista, que aceitava todos que chegassem, por isso baixava por aqui todo tipo de pilantra travestido de radialista. O sujeito vinha de longe, começava a trabalhar na rádio com aquele papo, eu trabalhei na Globo, eu trabalhei na Tupi, e vinha arrastando aquele vozeirão, eu trabalhei na Rádio Gaúcha. E daí acabava ganhando a confiança do povo, depois dos comerciantes, e aí dava o golpe. Comprava tudo que podia na cidade e subia no mundo. E isso durou por vários anos, por mais que a direção da rádio avisasse que não se responsabilizava por dívidas de funcionários. De vez em quando, uma loja levava prejuízo e procurava a rádio para ser ressarcida, mas a rádio não podia pagar.
Vai ficar pagando conta de funcionário. Os primeiros anos da rádio colecionaram histórias que vão perdurar por muitos anos. Algumas folclóricas que muita gente conta como se fossem passagens de suas vidas em outras rádios, sem nos dar crédito da autoria delas, como aquela em que José Costa estava narrando uma partida de futebol no estádio municipal, enquanto Afonso Carlos fazia a reportagem na beira do campo. O Costa narrou um gol com a empolgação de uma jogada da seleção brasileira em jogo da final, mas a bola não entrou. O reflexo do sol daquela tarde e a proximidade da bola que passou raspando a trave confundiu o Costa e ele narrou como se fosse gol. E disse lá, gol, vai chutar, e chutou e vai, gol! Bom, o grito de gol e assim Afonso, que estava em cima do lance, disse, depois que o Costa terminou de narrar o gol e falando de quem era o gol, o Afonso dizendo, ô Costa, não foi gol. A bola saiu. A bola passou por fora da trave. No mesmo embalo, José Costa emendou então. Então diz gol! Desdisse o gol. Foi muito divertido, aquilo virou piada por muito tempo. Muita gente se lembra disso. Muita gente estava no estádio com o radinho colado no ouvido e ouviu assim como as pessoas que estavam em casa, nos carros, ouvindo aquela transmissão. Aqueles bons tempos vão permanecer na lembrança, nas memórias de quem viveu a história de uma emissora de rádio que trilhou momentos de glória, de trancos e barrancos também. Novos tempos vieram e, como sempre, as mudanças acontecem, as novas tendências acabam sepultando modelos que já não suportam mais a modernidade que chega a cada geração, que agora muda a cada ano quando se trata de tecnologia e, com elas, os costumes dos jovens que influenciam até os demais velhos. Assim, e para encerrar, digo que, em nome dos vários anos em que atuei na emissora, na Rádio Jornal antiga, que ajudei a montar e construir um sucesso longo enquanto durou, é que vejo toda e qualquer mudança com o objetivo de melhoras como algo positivo. Parece que isso aconteceu. Então, só posso ficar satisfeito em ver que o canal de comunicação em que fui pioneiro, em que ajudei a colocar no ar, em que ajudei a existir, continua vivo. O pior é que quando desaparece de vez, como a TV Piquiri, que eu tive a felicidade de conseguir e trazer para si Chateaubriand, infelizmente essa morreu. Morreu mesmo. Como nada é impossível, quem sabe um dia alguém consiga ressuscitá-la. Mas essa história eu vou contar em outro vídeo. Você pode se lembrar de muita gente que passou pela rádio fazendo audiência de mais de 40 anos. Eu gostaria de citar todos, inclusive os mais novos. Mas nesta crônica eu fiz foco apenas no primeiro ano da emissora, a primeira equipe, os principais primeiros patrocinadores, como uma homenagem. Um relato do período inicial, de outubro de 78 a outubro de 79. Os nomes citados são os que registrei na minha memória, nos meus dezenas de artigos e em reportagens impressas de jornais e revistas que tenho guardado no meu acervo histórico e que me servem de base para tudo que falo e para tudo que escrevo. A história não tem dono. É sua, é minha, é nossa, é de todo mundo que tenha história e que queira contar. Me ajude a contar histórias, me ajude a divulgar meu canal no YouTube. Como? Compartilhando. Compartilhe, dá um joinha, se inscreva no canal para ser informado do próximo vídeo também. A gente se vê por aí. Um abração.